Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos falar de um homem que é considerado a prefiguração de Jesus de Nazaré. O seu estilo de vida, a sua missão e a sua resposta a Deus, ao chamado de Deus, vai levar este homem ao título de maior profeta de todos os tempos. Meu nome é José Olímpio, peço a Deus que abençoe a cada um e a cada uma, que Ele nos conceda a sabedoria, a paz e a luz que vem do céu, para que possamos compreender, acolher e respondermos bem a nossa missão. Amém? Nós estamos falando de Moisés. Moisés viveu durante 40 anos no Egito e viveu muito próximo dentro do palácio. Foi muito próximo do rei, de todo o sistema de governança da nação egípcia. Ele foi educado, treinado para a guerra, teve tudo de melhor em termos de formação, alimentação, cuidados, dentro desses 40 anos, durante o seu período no Egito. Moisés sente no seu coração, na sua alma, uma sede de justiça. E ele então, por essa sede de justiça, faz justiça com a própria mão, matando um egípcio. E aí ele se sente obrigado a fugir. E vai para uma terra se esconder. Midian, ou Madian. E ele, nessa terra, ele fica 40 anos. E é nesse período de 40 anos que ele, então, vai ter experiência com Deus, vai casar, gerar família, mas como um homem, aos olhos do Egito, fracassado, fugitivo, sem o poder, sem a dignidade de cidadão, mas como um fugitivo. E aí, nesse período, acontece com ele a visão da sarça ardente. Nesse momento, Deus faz o chamado para ele. Deus se revela como o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. E Deus revela para Moisés: o meu povo está sofrendo, e eu quero que você volte ao Egito e tire o meu povo de lá. Moisés achou muito difícil essa missão. E começou a falar com Deus: não posso, eu sou gago, eu não sei falar direito. Depois, meu Senhor, eu não sei nem o teu nome. Como que eu vou chegar lá e dizer para os israelitas que Deus me enviou? Que Deus, eu não sei o seu nome. E Deus vai dizer: basta dizer que eu sou, te enviou. E depois desse diálogo com Deus, Moisés diz sim e segue para o Egito. E tira de lá o povo de Deus. E começa então a sua jornada de mais 40 anos no deserto, conduzindo esse povo para a terra prometida, conforme Deus havia prometido a Abraão desde o começo. Moisés, esse episódio da sarça ardente, está descrita no livro do Êxodo, no capítulo 3, os versículos de 1 até o 6, o 7, está lá.
Moisés, ele vai deixar na formação do povo elementos constitutivos muito importantes, não só para a fé judaica, mas também para o cristianismo. Moisés vai ser o transmissor da lei de Deus. É ele que sobe a montanha, recebe de Deus as leis e que traz para o povo e as implementa e diz como viver aquilo, aqueles mandamentos sagrados do Senhor. É com Moisés que nós teremos a Páscoa. Ao sair do Egito, o Senhor Deus manda que ele celebre a Páscoa. É no período de Moisés que nós teremos como que Deus quer que um culto, uma liturgia lhe seja prestada. Enquanto nós tínhamos Abraão, que era construtor de altares, Moisés organiza não só o povo, mas a vida espiritual e o culto agradável a Deus. Moisés é um grande intercessor do povo. Ele é um homem do povo, ele é um homem manso e humilde de coração. Isso está descrito no livro dos Números, lá no capítulo 12, que Moisés é manso, humilde, democrata, acolhedor, humano. Moisés é um homem orante. Moisés, ele ora nas suas lutas para constituir um povo, ele não leva em consideração muito da vida dos pecadores, mas a vida de um filho de Deus que comete pecados horríveis. Moisés é o homem da intercessão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2574, vai dizer que Moisés tem uma relação com Deus e com o povo de paternidade. Ele intercede a Deus pelo povo como um pai intercede pelo filho. Ele nutre pelo seu povo um amor filial, um amor de uma relação protetora, guardiã, zeladora, e que apesar dos pecados terríveis cometidos, Moisés ainda vê o homem, vê a mulher e intercede por eles. Um grande, talvez o maior pecado do povo sob a liderança de Moisés foi a construção do bezerro de ouro, que está descrito no livro do Êxodo, no capítulo 32, nos versículos do 25 em diante, já começa a narrar. Eles fazem o bezerro de ouro e Moisés pede a Deus, perdoa esse gravíssimo pecado, perdoai-lhes. Agora, meu Deus, se não for possível perdoar esse pecado, tira-me o meu nome do livro da vida e me deixe sofrer, penar junto com esse povo pecador. Mais ou menos assim a intercessão de Moisés. Moisés, o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2577, declara Moisés como o maior profeta de Jesus Cristo, o maior profeta que prefigura a imagem de Jesus e que anuncia Jesus, que anuncia a lei, que anuncia o culto, que anuncia como servir a Deus.
O Papa Francisco, ele vai dizer o seguinte a respeito de Moisés. Moisés, homem que compreende os pecadores mais horríveis e as pessoas tidas como as mais malvadas. O Papa Francisco falando. Os líderes corruptos, todos eles são filhos de Deus. E o mundo vive e sobrevive e prospera graças à bênção dos justos, graças à oração dos justos, graças às orações de intervenção dos justos. Oração de piedade. E o Papa continua: pensemos em Moisés, o intercessor. E quando sentirmos vontade de condenar alguém, pensemos em Moisés. Temos o direito de ficar com raiva, como diz o Papa Francisco, de ficar até bravo, mas não devemos condenar. Não é bom condenar. Isso nos faz mal. Devemos interceder por aqueles que nos provocam a raiva, por aqueles que cometem pecados terríveis, a exemplo do grande líder Moisés. A propósito, meu irmão, minha irmã, existe diferença entre a Páscoa que Moisés instituiu e a Páscoa celebrada pelos cristãos? Deixe no comentário a sua opinião, o seu parecer. E se você esteve aqui até agora, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E que Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz do Senhor Jesus e que o grande líder Moisés nos céus interceda por nós, para que também aprendamos com ele o exercício da oração de intervenção. Amém? Um abraço. Tchau, tchau.